Olá, lindezas! Como vocês estão, seres infinitos? Como passaram esses dias, né? Esperando a nossa teleoficina gratuita, aprendendo a meditar com as mandalas, edição Renascer e Florescer. Como é bom recebê-las aqui e recebê-los aqui também, em nossa teleoficina gratuita. No vídeo anterior, eu fiz uma breve apresentação referente a Rô, né? Hoje abrimos o nosso grupo, onde eu pedi para cada uma ou cada um se apresentar, né? Colocando seu nome, idade, profissão, se já conhecia as mandalas, se já fez alguma vez meditação e como está chegando aqui para nós no dia de hoje, no início da nossa teleoficina, né? Para quem já me conhece, né? Eu sou Rô Fasani, Rosângela Fasani, idealizadora do Mundo da Mandalas, oficina de artes. Trabalho com arte vibracional intuitiva, trabalhando sempre as cores dos chakras, que foram as que eu me identifiquei mais, a arte que eu me identifiquei mais, né? Com essa ferramenta que são as mandalas. E no decorrer desse meu processo de transformação e também de mudança, né, de profissão, nesse momento eu acabei me envolvendo também com as terapias integrativas, né, que são as terapias auxiliares para o nosso bem-estar, né. Antes também o pessoal colocava, né, terapias integrativas, terapias holísticas, né? Porque o holístico fala do místico, dos mistérios que há no universo e as descobertas. Então existe aí um despertar de consciência muito grande. Antes as pessoas ficavam meio receosas quando falava-se em misticismo, porque não conheciam a palavra misticismo, né? O místico é aquela pessoa que tem, vamos dizer assim, a espiritualidade um pouco mais aflorada. Ela consegue ter essa conexão com o universo e com o todo e com o próximo e com ele mesmo, né? Então isso é ser místico, é entender os mistérios do universo. Então veja bem, antes as pessoas não entendiam essa fala. E aí tinham as terapias holísticas, né, que eram jogos de cartas, né, que ainda existe, lógico, tem muito, né, lógico, os jogos de cartas, os cuidados, né, que vêm através dos nossos ancestrais, mas as pessoas tinham um pouco de receio. E com o passar do tempo, isso também foi se transformando, a ciência foi chegando e comprovando, e aí temos também as terapias integrativas, que são aquelas que trabalham o ser como um todo, mente, corpo e alma, né? Então, trabalhando a mente, o corpo e a alma, automaticamente você também está atingindo o coração, né? E aí você trabalha o indivíduo como um todo. Lembrando sempre que nós temos aí, né, a filosofia, a ciência e a espiritualidade, né, que também envolve a religião. E aí cada um se integra, se conecta com o que mais tem a ver consigo mesmo, né? Então, quando nós temos aí a filosofia que indaga, a ciência que comprova, e cada um com a sua fé, com a sua espiritualidade, complementa esses valores e aí sim consegue vir trabalhar o ser como um todo, ok? Estamos começando o nosso primeiro pilar, que é o pilar do conhecimento. É o conhecer e compreender. Muitas coisas que nós não conhecemos, muitas palavras que nós ouvimos
e nós temos aquela coisa da crença, né, limitante. Por quê? Porque a gente não conhece palavras, não conhece conceitos, e aí a gente fica sempre com aquele pezinho atrás. O desconhecido assusta, não é verdade? O desconhecido assusta. Mas quando nós conhecemos, nós nos permitimos a conhecer, nós abrimos a nossa mente para algo mais amplo, né? E conseguimos visualizar aquilo que antes não visualizávamos, estávamos com uma trave nos olhos, uma venda nos olhos e não conseguíamos enxergar. A partir do momento que você começa a se permitir a conhecer, a ter esse conhecimento, essa trava, ela vai saindo do seu olho. Essa venda, ela vai caindo e você vai poder expandir. Certo? Então, como eu estava falando para vocês, eu acabei, então, me encantando pelo universo das mandalas, com a arte, que é algo que eu me identifico muito, com as cores, né? Trazendo luz para a minha vida no momento que eu não estava bem, que eu estava passando por um momento bem difícil, como sei que muitos de vocês já passaram e passam, né? E as mandalas me trouxeram essa calma através de algo que eu nunca imaginei, que era meditar com as mandalas. Eu nunca havia feito meditação na minha vida. Sempre fui uma pessoa ligada no 220. Eu sou uma pessoa acelerada, não nego, sou, mas aprendi, né, nesses últimos 3 anos a me conter. E nos últimos 7 anos aprendi a ouvir e a compreender através do conhecimento, porque também sou uma mãe atípica. Isso mesmo, eu sou uma das mães atípicas. Meu filho caçula foi diagnosticado com autismo leve, hoje, né, chamam de nível 1, né? Mas para a época, para mim, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, na realidade, foi um momento muito difícil. Muito difícil. Então é mais uma parte, mais um ciclo que a gente acaba passando, né? E que a gente tem que aprender. Então eu falei que eu aprendi muito e eu cresci muito. E todos os dias eu aprendo e cresço muito com esse aprendizado que veio para mim, né? Que veio também como uma forma de despertar para mim. E logo em seguida veio então a pandemia e onde foi a minha virada de chave geral. Geral, para que eu pudesse me movimentar e expandir, tá? Então eu trouxe para vocês aqui um pouquinho do conhecimento. A gente já começou a ter um pouquinho de conhecimento, né? Quando eu falei para vocês das terapias integrativas, místicas, holísticas, né? E falando para vocês dessa questão de como é esse contato quando nós conhecemos e quando nos permitimos a conhecer. Falando então da metodologia que eu trabalho nas nossas teleoficinas gratuitas, aprendendo a meditar com as mandalas. Eu trabalho o método de uma artista intuitiva vibracional, Maya Juricic, idealizadora da escola de mandalas, a qual eu participei e amei e me apaixonei. O método da Maya se chama Meu Ritual. Meu Ritual, M de mandalas, eu de interior, U de universo. A sua conexão com as mandalas, com esse desenho e essas cores tão lindas que nos falam à mente e ao coração. O eu interior, né? O seu eu, o se conhecer, ir para dentro de si, né? Um minutinho, gente.
Um minutinho, me perdoem. Me perdoe aqui. Aqui não tem filtro, né? Como diz a história, não temos filtro. Então, a gente precisa fazer dessa forma, tá? Mas fiquem tranquilos. Só vou desligar aqui, para que a gente não seja interrompido novamente. Eu já deveria ter desligado. Me perdoe. Então, voltando aqui, eu estava falando do processo Meu Ritual da Maya Juricic. Então, M de mandalas, E de eu, né? E U de universo. Falei das mandalas, dessa questão do consciente e inconsciente, nessa questão das cores e das suas formas, lindas formas que falam ao nosso mente e coração. E vem também de encontro, né, o eu, né, porque está trabalhando a minha pessoa, o nosso eu interior, tá? E o de universo, que é onde você se conecta com o todo, ok? Ritual, tá? O ritual. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, né? Porque vocês sabem que eu faço tudo escrito, né? Para poder passar para vocês. Ritual, então. O R de respirar. O I de imerge, né? Então, nós estamos falando do eu interior. Estamos falando de ir para dentro e emergir, tá? Imersão, né? Quando a gente vai para dentro de nós e ficamos ali, né? O T de trabalha. Nós trabalhamos o nosso todo. U de une, né? Unificar o nosso passado, presente, para que possamos seguir no futuro. O A de aceita, de acolhe. E o L de liberta. Você se liberta e está pronto para seguir adiante. Ok? Essa é a metodologia Meu Ritual da Maya Juricic, que muito me encantou. E espero trazer para essa nova edição esse encanto. Cada nova edição que eu faço, eu agrego algo das terapias que eu venho aprendendo no curso de terapias. E o que acontece nessa questão dos cursos de terapias? Quando nós estudamos vários cursos de terapias e agregamos esses cursos de terapias dentro de um trabalho que nós estamos fazendo, nós nos colocamos como terapeutas da quinta dimensão. Ou seja, eu trabalho um pouquinho de cada terapia, trazendo para você, fazendo essa entrega para você, para que você possa conhecer e trabalhar sua autocura. Claro que não podemos esquecer que esse trabalho que nós vamos fazer é um trabalho muito bom, muito relaxante, que vai servir para alguns e para outros pode ser que não sirva, mas que também não podemos esquecer que quem tem tratamentos medicamentosos precisa continuar tomando seus medicamentos, ok? E esse processo terapêutico, ele é auxiliar. Então, não se promete cura, porque a cura, né? A cura, ela vem de dentro. E quando temos ainda as questões físicas que nós adquirimos, nós precisamos continuar nos tratando com a questão medicamentosa, ok? Então, eu vou explicando para vocês, vocês podem perceber que eu vou explicando bem passo a passo para vocês entenderem como realmente são esses processos, ok? Então, eu expliquei para vocês a metodologia Meu Ritual, que é essa que eu aplico aqui para vocês. Vamos falar sobre mandalas, então, né? Porque agora a gente vai falar sobre as mandalas, sobre os arquétipos que eu escolhi para que a gente possa trabalhar, né? E a numerologia que eu escolhi. Por que a Rô escolheu dia 14 para iniciar e dia 28 para terminar, tá bom? Então vamos lá, seguindo. As mandalas são, eu tenho aqui minha colinha, fiquem tranquilos.
Então, as mandalas, elas agem, né, conosco como um trabalho para o nosso inconsciente, tá? As mandalas são imagens, né, que nos harmonizam internamente devido à sua organização, às suas formas e cores. E como eu falei para vocês, elas nos transmitem sensações elas transmitem essas sensações ao nosso cérebro, ou seja, à nossa mente, e também nos trazem essas sensações para a questão da nossa alma. Então é algo que está muito conectado, tá? Como toda a natureza. As mandalas, elas são circulares, tá? Porque mandalas vem do sânscrito, que é uma língua antiga, tá? Uma língua muito antiga, milenar, tá? E aí o nome mandalas significa círculos, tá? Círculos, que ela parte de um ponto central para fora, expandindo, se desenvolvendo. Então você tá lá fechadinho e aí você desenvolve. Então a mandala, ela parte de um ponto central. Um ponto e aí começa a expandir a sua volta. Para quem trabalha comigo, né, na arte, né, do pontilhismo, a gente já até falou sobre isso, né? Falamos de pontos de partida, de início, de ponto, né? O pontilhismo, por exemplo, é um ponto e desse um ponto a gente expande a sua volta. O mundo foi criado através de um ponto. Um ponto, sim, é um ponto. Tudo que fazemos tem início a um ponto, né? Somos compostos por moléculas, partículas de moléculas piquiticas, né? Tudo à nossa volta é composto por pontos, tudo por pontos, pontos, pontos. E isso vindo com o progresso, nós temos aí os pixels. Falando de progresso, nós temos os pixels, que são pontos. Então vejam que as mandalas, elas fazem parte de todo esse processo. Então, mandalas significa círculos que parte de um ponto central, se expande à sua volta, desenvolvendo em seu entorno. E ela foi escolhida, né, a mandala, ela foi escolhida pelo psiquiatra suíço Carl Jung, né? Carl Gustav Jung, como técnica para desenvolver um trabalho com seus pacientes, tá? Da questão do inconsciente, da conexão interna, né, com cada um. Ele notou que ao observar, ao criar as mandalas, o resultado de harmonia e equilíbrio interno de cada um ajudava muito quando esta era praticada. E o que popularizou a técnica. Então aí foram feitos vários estudos, tá? Então eu não estou falando algo aleatório, como a parte, vamos dizer, científica, não estou falando algo aleatório. Existe algo já comprovado que o trabalho com as mandalas faz muito bem ao cérebro humano e ao corpo. Tá? Ao corpo também. Por quê? Porque nós temos aí a produção, né, de alguns hormônios e de algumas químicas, né, no nosso corpo, que são neurotransmissores e que são comprovados através da técnica de colorir ou criar mandalas. Ok? Aí vamos lá. Ainda pela própria representação da mandala, ela é considerada uma chave para o autoconhecimento, tá bom? Utilizada como ferramenta de meditação, concentração, o que nos possibilita uma profunda transformação interior. Você só vai conseguir entender essa informação praticando, na vivência. Por isso, quando eu pedi para vocês nesse primeiro exercício, para que vocês pintassem uma das duas mandalas que eu passei. Passei uma mandala fênix e uma mandala flor de lótus, ok?
que tem muito a ver com o que nós vamos trabalhar, tá? Então, existem estudos, por isso que eu vou passando devagarzinho aí para vocês. Os benefícios ao trabalhar com uma mandala. Elas agem diretamente sobre nossos aspectos físicos, emocionais, energéticos e espirituais. Elas trabalham acessando o nosso inconsciente, trazendo à tona lembranças que vão sendo preparadas, tá? E que nos tornam serem seres melhores, tá? Então elas nos preparam para que possamos nos tornar seres melhores diante das figuras reconhecidas que podem nos transmitir curas integradas à nossa realidade. Ou seja, quando eu trabalho com a meditação com as mandalas, que a gente vai fazendo essa vivência, o passo a passo, nós vamos trabalhando também histórias nossas, tá? Então, as nossas histórias do passado, a nossa criança interior, tá? A nossa criança interior. Muitas vezes, algo que nos incomoda no presente tem a ver com o nosso passado quando éramos crianças. Coisas simples, às vezes muito simples, mas que se tornam profundas para nós, se tornam muito profundas, né? Quando estamos na nossa fase adulta, ok? Então, portanto, quando nós fazemos esses estudos, né, com as mandalas, essa meditação, ela realmente tende a trabalhar esse lado que nós deixamos lá, esquecidinhos. Que pegamos a nossa criança interior, colocamos ela no porão e fechamos a porta e deixamos ela lá, porque a responsabilidade que vem quando crescemos, ela acaba tomando conta da nossa vida no dia a dia, tá? As mandalas, elas são energéticas e espiritualmente trabalham como um talismã também de proteção, né? Tudo que tem a vibração e a intenção quando nós pintamos ou quando nós criamos, acaba se tornando também um talismã de proteção. A energia que habita dentro desses círculos, né, contendo o nosso sagrado, porque somos nós que estamos ali. Então eu costumo dizer que as mandalas, elas são um DNA do universo, porque elas estão em toda parte. Opa, Rô, mas como assim estão em toda parte? Olha, vamos começar por nós? Ela está na íris dos nossos olhos. Ela está no nosso ventre. Ela está na nossa molécula, na formação da nossa molécula. E quando eu falo estar no nosso ventre, é o momento da criação. Como o feto se desenrola? Através de um ponto fecundado, ok? Um ponto fecundado. E que ele vai crescendo e desenrolando ao seu entorno. E se transforma numa vida que lhe é entregue. Não é lindo? Uma sementinha, uma plantinha que você coloca lá, a semente, ou que os ventos assim o trazem e semeiam. Ela tá lá pequenininha. E como desenrola uma semente? Quem já fez, né, a experiência do broto de feijão, né? Que coloca o feijãozinho lá no algodãozinho para ver o processo de desenvolvimento do feijão? Veja como as características são semelhantes. E não é por mero acaso, é porque tudo na natureza é exato, né? O nosso Criador desse universo, ele é filósofo, cientista, terapeuta, psicólogo, arquiteto, pintor, né?
é tudo de bom, é tudo de maravilhoso, não é verdade? Então as mandalas, elas têm um padrão, foi comprovado esse padrão, né? Então é um padrão científico, matemático, opa, geometria sagrada, pura matemática. Então existe matemática em todo o universo e em todas as coisas, ok? Então as mandalas, quando nós criamos ou pintamos, elas são um DNA do universo e acaba sendo o nosso raio-x. Faz sentido para você? Sim, elas são o nosso raio-x. Porque lembra, nós vamos trabalhar as cores e as emoções. Então, as cores, juntando as cores e as formas das mandalas, nós temos um raio-x de nosso eu interior. O nosso raio-x da nossa alma. Então, são estudos que vão sendo feitos. Mas aqui, nós vamos trabalhar livre, leve, intuitivo, vibracional e trabalhando acalmar o coração e acolher a alma. Acalmar mente e coração e acolher a alma. Ok? É esse trabalho que eu busco fazer, que me traz paz e acredito que possa trazer paz para vocês também. Mas a paz no sentido de serenar, que você possa conseguir serenar. Então, o conhecimento que eu lhe trago nesse momento é para que a sua consciência ela possa se expandir e você possa enxergar as coisas de uma outra forma que de repente você não havia pensado ainda. Ou se já fez alguma meditação, alguma prática de meditação, já sabe. Então nós estamos apenas afirmando, confirmando que isso é possível, né? Serenar, tá? Então, continuamos aqui. E aí, os benefícios, então, que a mandala nos traz. Ela nos traz redução de estresse e ansiedade, porque nós passamos, então, a ver de uma outra forma, ok? Deixa eu baixar um pouquinho nossa música aqui, um pouquinho só. Pronto. Redução da estresse e da ansiedade, pesquisado, tá? Comprovado, pesquisado, através de pesquisas, que depois eu passo para vocês no e-book para complementar, ok? Organização interna, porque a partir do momento que você está colorindo a mandala, você também está se organizando internamente, tá? Porque você olha a forma, olha, pensa nas cores que você está pintando. Então, assim, você vai se organizando realmente, tá? Muitas vezes perdemos a nossa paz mental e com as mandalas podemos reestruturar essa paz mental. Elas atuam de maneira dupla, mostrando que o que não conseguimos observar antes e reestabelecendo o que foi perdido em meio à confusão mental. Isso é fato, tá? Então nós trabalhamos, além do nosso emocional, nós trabalhamos também o exercício do nosso cognitivo mental, tá? Então, isso é fato. A arte, em geral, ela traz isso pra gente, né? Mas quando você trabalha isso com essa consciência, você começa a analisar melhor, tá bom? Então, quando temos a autoterapia com as mandalas, conseguimos voltar o nosso eixo e o nosso ponto de equilíbrio, tá? Levando assim mais clareza aos nossos pensamentos e conseguimos até resolver problemas, situações que a gente não conseguiria antes. Então, o que te traz o centro é justamente isso, é você parar para respirar, sentar e falar, eu vou fazer algo diferente, fora da caixa, vou me permitir. Vou pegar um desenho como uma criança mesmo, vou sentar e vou colorir. Só que no meio do processo, que você escuta uma música, está colorindo, né, que nós vamos falar sobre essa presença que a gente traz para esse momento, você vai conseguir enxergar com mais clareza. Quantas vezes eu me sento para pintar, para desenhar uma mandala,
E quando eu termino, eu consigo enxergar outras possibilidades que eu não havia enxergado mediante uma situação em casa, ou até mesmo uma situação no trabalho. Isso é verdadeiro, e isso faz parte, né? Até mesmo, né, quando você está procurando um emprego, e você tá tão assim angustiado, eu sou prova disso também, tá? Sou a pesquisa para vocês, né? Sou o depoimento vivo disso. E quantos de vocês acredito que também já perceberam isso, né? Quem tá fazendo o curso de mandalas comigo, pintura e pontilhismo, né? A vida é da cor que a gente pinta lá no Centro Cultural, já passou por isso, de você tá assim angustiado por alguma coisa. E aí, quando você fala assim, não, eu vou sentar, vou relaxar, eu vou pintar, eu vou pegar uma mandala aqui, vou pegar uma caixinha e vou pontilhar, vou fazer meus pontinhos, fazer minhas coisas. E quando você termina, o que você estava preocupado é solucionado. O universo traz a solução assim para você. Ó. Por quê? Porque você tira o foco do que te incomoda e solta. Você solta. Você se permite soltar pelo menos uma vez e deixar que as coisas comecem a caminhar como elas têm que caminhar, que elas têm que fluir. E nesse momento você consegue pensar no que você tem que fazer e como você vai fazer. Olha que interessante. É bem interessante, vocês vão perceber. Isso facilita a forma com que lidamos com os nossos problemas, com os nossos desafios que a vida nos coloca, pois a transparência nos faz enxergar essas situações, tá? Então, a organização interna. A concentração e o foco. Então, nós já estamos falando, a partir do momento que você sai de uma questão que está te tumultuando e se concentra em algo que lhe proporciona outras sensações, né? Você começa a se concentrar ali, você começa a abrir para essa possibilidade. Então, ela ajuda nessa organização mental e nessa fluidez interior, nos colocando no eixo, como a gente já falou, e nós vamos sendo cativados pelas suas formas e pelas suas cores, tá bom? O despertar da criança interior. Como eu já falei, né? O outro benefício é o despertar da criança interior. Nós resgatamos essa criança interior que nós deixamos ela lá, quietinha, nós trazemos ela para esse momento que nós estamos pintando, né? Que é algo tão gostoso, que é algo assim bem de criança. Tem gente que vai falar, Rô, eu não gosto de pintar, não gosto de criar. Tudo bem, né? As ferramentas que podem lhe trazer paz, serenidade e compreensão são várias no universo. Mas você também precisa se permitir a isso. Talvez é algo que você não goste, mas também que você não se permitiu a analisar. E por isso você trancou a sua criança interior, porque você falou, não gosto de pintar, não gosto de desenhar, então eu vou deixar ela lá, vou deixar ela presa. E aí tem situações na sua vida que você não sabe como lidar, porque você não quer trabalhar nem as cores, nem os desenhos, e nem lembrar que existe essa possibilidade. Só que no seu dia a dia você lida com cores, você lida com informações que podem ter deixado lá atrás, que você poderia solucionar, né? Com uma simples pincelada numa parede, para te aliviar. Pegar um balde de tinta, jogar numa parede, para se desestressar, né? Mas são várias as técnicas. Você tem que reconhecer qual a técnica que lhe proporciona isso, que pode lhe proporcionar essa calma e essa organização. Cada um procura uma. Eu me identifiquei com as mandalas. Eu me identifiquei com as mandalas e com as cores, ok? Então aí você busca a sua criança interior, traz ela para brincar com você. Eu vejo você. Eu vejo você, minha criança. Sinto muito,
me perdoe, te amo, sou grata. Você traz essa criança para que você possa conseguir seguir adiante, né? Tendo ela ao seu lado, acolhendo, aceitando tudo que se foi, trabalhando o seu presente, porque o futuro a Deus pertence, não é assim? Não é bem assim? É dessa forma, tá bom? Além disso, a mandala estimula a criatividade, que é isso que eu trabalho muito com as minhas alunas. Nós trabalhamos o estímulo à criatividade, tá? Melhora o nosso humor, desenvolve a paciência e o raciocínio, né? E o desenvolvimento da autoconfiança, porque a partir do momento que você consegue perceber, ter essas percepções com o trabalho com as mandalas, dessa parte em diante, você consegue ter autoconfiança, você consegue se ver melhor, você consegue se olhar melhor para seguir adiante, tá? Então, conforme nós fomos caminhando nessa jornada, vocês vão me dizendo depois como está sendo essa questão da sua autoconfiança, de você realmente confiar em você, né? Porque se você não confiar em você, quem vai confiar, né? Se você não vai se fortalecer, quem vai te fortalecer, né? Os psicólogos, os terapeutas, eles são facilitadores. Eles te ouvem, né? A nossa função como terapeuta é ouvir e lhe dar algumas opções de caminhos que você pode fazer para chegar a um objetivo. Mas a cura em si, ela só pode ser produzida por você. E se você quiser, né? Não adianta ninguém te forçar. Então não adianta ninguém prometer a cura para você. Milagres, apenas um, né? Tinha essa questão do milagre, mas mesmo assim cientificamente comprovado, né? Porque o milagre, quando ele fazia o milagre, né? Vamos falar aqui de espiritualidade um pouquinho. Quando Jesus fazia o seu milagre, ele falava: vá e não peques mais. Pensa nisso. Vá e não peques mais. Por quê? Porque se a pessoa caísse novamente em tentação e ela não conseguisse cumprir com o que ela deveria cumprir como ser naquele momento, tudo volta, tudo volta. A mesma coisa são as terapias, a parte, né, da questão de, olha, eu estou, assim mesmo, todas as religiões até, né? Até as religiões, porque você está indo lá, por exemplo, numa igreja, está se identificando tanto, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Só que se você começa, os seus pensamentos começam a ir para outro lado, blá, 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 volta tudo de novo, aquela angústia, aquela sensação de medo, volta tudo de novo. Então isso é mais que comprovado que é você que tem que ser a peça-chave do universo. É você, do seu universo é você, né? Então você tem que querer, você tem que policiar os seus pensamentos. Quando nós trabalhamos a meditação com as mandalas, nós estamos policiando os nossos pensamentos e organizando e trazendo coisas boas para nós. O que é ruim, a gente transforma em coisas boas, ok? Tá? Desenvolvimento, então, de autoconfiança, de nível psíquico, melhorando, por consequência, a nossa pressão sanguínea, nosso sistema imunológico, a produção, né, da serotonina, endorfina, dopamina e oxitocina. Os quatro, né? Os 4 neurotransmissores que o nosso corpo já produz, né? Os hormônios que o nosso corpo produz quando nós estamos trabalhando em algo que gostamos muito. E nos traz os 4 hormônios, que é o quarteto da felicidade: serotonina, endorfina,
dopamina e oxitocina. Quanta coisa, Rô! Pois é, quanta coisa. E assim são as mandalas. Bom, essa é a primeira parte A do nosso conhecimento. Iremos para a parte B, onde falarei dos arquétipos que nós estamos trabalhando, tá? E da numerologia e meditação, para começarmos a nossa parte da nossa meditação com as mandalas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Fica aqui o meu beijo, o meu abraço. Sintam-se abraçados, acolhidos nesse momento. É um momento de conhecimento mesmo. A meditação, ela vai vir em nossa jornada, tá? São meditações leves, não são iguais ao que vocês possam estar tão acostumados, tá? É uma meditação diferente, mas nós vamos estar trabalhando aqui. É necessário conhecimento? É necessário conhecimento. Não vamos pular etapas, tá? Não vamos pular etapas. É importante a gente conhecer, é importante a gente compreender, para que depois a gente possa fazer disso uma prática em nossa vida de uma maneira leve e gentil conosco mesmo, tá bom? Mudanças são necessárias, mas elas só vêm se nós nos permitirmos que elas venham para a nossa vida e que nós nos permitimos ser, né, e estar de forma diferente nessa jornada. Ok? Beijocas de luz da Rô. Até o próximo vídeo. Gratidão.